Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, o Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Leremos os versos 1 e 2. Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele de seus discípulos. E, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelo privilégio que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos diante dela. Te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua graça, podemos estar aqui, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos proteja de tudo, Senhor, de todo maligno, Senhor, de tudo aquilo que deseja nos privar da tua palavra, Senhor. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa nos guiar, Senhor, abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que compreendamos a tua palavra e nela possamos nos alegrar, nos deleitar, hoje e sempre, para a glória de Cristo Jesus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Em Cristo Jesus. Amém. Considerando então, irmãos, o Evangelho segundo Mateus, nós chegamos ao capítulo 5, umas semanas atrás. No capítulo 5, como já dissemos, inicia-se o famoso Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, o sermão pregado por Cristo. Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. E anteriormente nós falamos sobre Cristo como pregador, o Senhor Jesus, o eterno Filho de Deus, aquele que é chamado Palavra de Deus, aquele que é o Verbo de Deus, o Logos de Deus, a própria Palavra de Deus encarnada. Ele é o pregador neste sermão chamado Sermão da Montanha. E aqui nós falamos sobre Cristo como sendo um pregador autorizado, ordenado por Deus, que se submete a João Batista no batismo. Vimos que a sua pregação, comentamos que ela era uma pregação poderosa, que ele prega e vive e prega. O seu sermão, o seu ensino não era como o dos fariseus, mas ele ensinava como quem tem autoridade. Então nós falamos sobre Cristo, o pregador deste sermão, e hoje nós falaremos um pouco sobre o sermão em si. Então falamos sobre o pregador, agora sobre a pregação. Aqui em nosso texto, nós podemos destacar duas coisas importantes relacionadas ao sermão de Cristo, aquilo que ele pregou nesta ocasião, para essa multidão e para os discípulos que dele se aproximaram. A primeira coisa que nós podemos destacar é o púlpito de onde ele pregou o seu sermão. O texto diz assim, no verso 1: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Veja, Cristo subiu ao monte. Então, o monte, dizia o puritano Thomas Watson, é de onde Cristo prega o seu sermão e é o seu púlpito. Cristo sobe a um monte para pregar o seu mais famoso sermão, o mais completo sermão registrado nas Escrituras, talvez um dos trechos mais conhecidos das Escrituras, o Sermão da Montanha. Ele sobe ao monte. E como nós já dissemos anteriormente, Mateus, a sua preocupação é escrever para judeus. Por isso ele está citando constantemente o Antigo Testamento, dizendo está escrito, porque está escrito. Porque a ideia dele é mostrar para os judeus que Cristo é o Messias. E aqui não é diferente. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Então aqui onde ele está, em Jerusalém, da Judeia,
lugares onde ele estava pregando, segundo o final do capítulo anterior, os estudiosos dizem que não haviam muitos montes nessa região. E é onde Cristo sobe para pregar, num monte específico. Aí eles diferem qual pode ser esse monte. Uns falam que pode ser o Monte Tabor, que havia naquela época. Pode ser que seja. O texto não fala o nome do monte, mas ele subiu ao monte. E isso é extremamente importante, porque nos remete às promessas de Deus no Antigo Testamento quanto a Cristo, quanto ao Messias que haveria de vir. Então lá em Deuteronômio 18, diz assim: no verso de número 15, Moisés diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então, Moisés diz: vai haver um profeta assim como eu, vocês devem ouvir a ele em todas as coisas, em tudo, assim como eu. E nós já vimos que em muitos aspectos Cristo é essa pessoa que Moisés havia anunciado ou profetizado. E uma das evidências está aqui em Mateus 5, verso 1. Jesus vendo a multidão, subiu ao monte. Então Mateus ele tem a intenção, o evangelista, o escritor, que a intenção de mostrar que Cristo subiu ao monte para anunciar doutrinas, o corpo de doutrina, como acabamos de ouvir do irmão Fábio. E ele vai abrir a sua boca, verso 2, e vai ensinar, ele vai falar tantas e tantas coisas que nós veremos, se Deus assim o permitir. Ou seja, Moisés subiu ao monte, acabamos de ouvir, para morrer, mas antes ele subiu ao monte para entregar a lei de Deus, entregar a vontade de Deus. E lá no monte Moisés recebe a lei de Deus. O povo ouve os trovões, relâmpagos, terremotos, tudo ali, aquilo ali acontecendo. E agora Cristo, Deus, homem e Deus ao mesmo tempo, o Deus encarnado, ele esvazia-se, como diz lá em Filipenses, sem deixar de ser Deus, é claro, da sua glória, se torna homem, humilha-se a tal estado, ser homem, semelhança do pecado, e o véu da sua carne, que cobre a sua glória, ou seja, o seu corpo, a sua encarnação, por meio dele, ele vem a este mundo, vive entre os homens e exerce o ministério que Deus lhe concedeu. E aqui em Mateus 5 ele está pregando o seu sermão mais famoso, o Sermão da Montanha. Então ele sobe um monte, e é deste monte que ele prega, e as pessoas, como já comentamos no final do sermão, ficam extremamente admiradas pela sua doutrina. Então quem é este? Quem é este que prega desse jeito? Quem é este que anuncia tais palavras e prega de tal maneira que as pessoas ficam completamente admiradas? Será ele melhor ou superior a Moisés? Será aquele que Moisés disse, que Moisés pregou? Foi isso que alguns chegaram a concluir. João capítulo 1, por exemplo, diante de algumas coisas que alguns discípulos viram, eles anunciaram isso. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Os primeiros discípulos de Cristo passaram a seguir a Cristo depois do testemunho de João Batista. Viram Cristo dizendo, fazendo muitas coisas. Lá no capítulo 1, verso 45, diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Nós achamos aquele a quem Moisés profetizou. Por quê? Porque ele faz coisas semelhantes a Moisés, porque ele tem feito coisas que os profetas disseram. Então não é à toa que Cristo sobe ao monte
para entregar a vontade de Deus, a doutrina de Deus. Mas isso é um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então veja, esse é o púlpito de Cristo. O verdadeiro rei, o verdadeiro profeta e sacerdote sobre o monte, para pregar aquele que é superior a Moisés, também age como Moisés, porque ele é homem. Poderia fazer coisas tão mais grandiosas que Moisés fez. Moisés, no seu ministério, o monte tremeu, porque Deus desceu sobre ele fumegando. Aqui é o próprio Deus encarnado. Poderia fazer tantas outras coisas grandiosas, espetaculares, mas não, ele vem como um cordeiro manso e humilde, anunciando a vontade de Deus. Disso e tantas outras coisas nós temos a superioridade de Cristo sobre Moisés. Mas uma outra coisa que nós aprendemos também é que Cristo, ele prega nesse monte, mas não é somente nesse monte. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que Cristo prega no templo, não no templo como sacerdote da época, claro, mas ele vai lá, por exemplo, e derruba as mesas daqueles que estavam vendendo, e lá fala muitas coisas, então, num certo sentido ele pregou lá. Vemos que ele lê na sinagoga as Escrituras. Ele prega num barco. Marcos capítulo 4, por exemplo, ele está num barco ensinando, pregando. Pelo caminho que ele anda com seus discípulos, ele está pregando o Evangelho constantemente. Pelas casas onde ele passa, onde ele é recebido. E ele prega no monte a palavra de Deus. Aquilo que Paulo disse para Timóteo, prega em tempo e fora de tempo. Cristo está anunciando o Evangelho de Deus em todos os lugares. Ele diz, é para isso que eu vim. Então muitas vezes ele diz para os discípulos, vamos a tal cidade, porque foi para isso que eu vim, para que ali eu também pregue o Evangelho. Então Cristo, ele anuncia a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 5, mas também prega em tantos outros lugares a palavra de Deus. Isso nos ensina que nós, quer sejam ministros do Evangelho ou não, somos chamados para pregar o Evangelho. Onde você estiver, quer seja em casa, quer seja no trabalho, não importa onde for, você é chamado para pregar o Evangelho e ser um imitador de Cristo. Isso também nos ensina que Cristo prega o Evangelho às vezes nos lugares mais remotos, uma montanha. Quem será que ia lá ouvir ele pregar numa montanha? Como João Batista, por exemplo, no deserto. Mas o texto diz que uma multidão vai ouvir a pregação do Evangelho. Ouvir da boca de Cristo. Por quê? Porque é Deus quem opera no coração das pessoas para ouvirem a pregação da palavra e opera a salvação nos seus corações. Veja, a igreja de Deus, o povo de Deus tem a incumbência também de anunciar e pregar o Evangelho como Cristo o fez. Isso em todas as épocas. Isso em todos os períodos da história. E você, enquanto cristão? Enquanto cristã, você tem falado do Evangelho como Cristo o fez? Pessoas que você conhece, vizinhos, colegas, amigos, filhos, marido, esposa. Abrir as Escrituras, abrir a sua boca para falar do Evangelho. O salmista diz, abre bem a tua boca e eu a encherei de palavras para que você anuncie o Evangelho com graça e com intrepidez. É o seu dever enquanto cristão. É o seu dever enquanto povo de Deus, enquanto pertencentes a Deus. Mas veja também que a multidão sobe ao monte para ouvir, no verso 1, e no final do verso 1 diz que os discípulos se aproximaram dele para ouvir a palavra de Deus dos lábios de Cristo. Então veja, nós vemos que a multidão estava disposta a ir lá ouvir as Escrituras. E os seus discípulos aproximaram-se dele para ouvir o seu sermão, a sua pregação. Aquilo que sairia da boca de Cristo. Isso não é maravilhoso também para pensarmos? A palavra de Deus ensinada, pregada
ela deve atrair os verdadeiros discípulos de Cristo. Ela deve atrair a verdadeira igreja de Cristo. Ela deve atrair o povo de Deus. Então, assim como Cristo está aqui, as pessoas estão ao seu redor, aproximam-se dele para ouvirem a palavra, as palavras que sairão da sua boca. Também o povo de Deus é chamado para reunir-se ao redor da palavra de Deus que temos hoje e ouvi-la. Você tem prazer nisso? Quando nós vemos a história da igreja, a história dos avivamentos, é pela palavra de Deus que a igreja começa, que a igreja passa a ser despertada para servir a Deus. As pessoas são atraídas pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Neemias capítulo 8, um texto interessante, porque ele relata um avivamento da igreja no Antigo Testamento, e lá o povo pede, o povo suplica a Esdras para trazer o livro da lei. E aí o texto diz ainda que ele lê no livro da lei, dando explicações desde a alva até o meio-dia. As pessoas não estão interessadas ali em outras coisas, em ouvir coisas legais, engraçadas, piadas, seja o que for, mas estão ali para ouvir as Escrituras, reunir-se diante de Cristo, diante da palavra de Cristo. Então, quantas pessoas estão achando hoje que avivamento é outra coisa? Avivamento são milagres, são coisas que acontecerão aí, espetaculares, etc. Né? Ou ajuntamentos cheios de pompa, né? Cheios de coisas, cheios de enfeites, seja lá o que for, menos a palavra de Deus. E a maioria desses cultos são cheios de festas, danças, músicas, menos da palavra de Deus. A palavra de Deus é a coisa que vem por último, lá no final. E quando ela é lida ou comentada alguma coisa, é algo extremamente superficial e não é a verdadeira pregação do Evangelho. Então veja, os discípulos de Cristo, a multidão que segue a Cristo, está próxima de Cristo, está desejosa de ouvir os ensinamentos de Cristo. Você é desejoso por isso? Você deseja aproximar-se dele para receber dele as palavras de vida eterna? Ele diz: aquele que de mim se alimenta, esse por mim viverá. E você pode ouvir as palavras de Cristo na leitura da palavra, quer seja no lar, quer seja no culto doméstico, quer seja em qualquer outro lugar, quer seja na igreja, especialmente na igreja, pela pregação da palavra. Você tem o privilégio de ouvir Cristo. Isso nós já falamos antes, mas a questão que estamos falando agora é: você aproxima-se dele para ouvir a palavra? Você tem desejo de estar próximo de Cristo para ouvir a sua palavra? A multidão o segue, seus discípulos se aproximam. É verdade que nem sempre as multidões estavam contentes com o que Cristo dizia, mas os seus verdadeiros discípulos disseram: para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Para onde? Sim, muitas vezes a pregação de Deus é dura, E o sermão do monte talvez é mais duro que qualquer outro sermão de Cristo. Sim, mas aqui estava a multidão. E aqui estavam os seus discípulos. Mas estou passando por grandes lutas, grandes dificuldades. É melhor parar de ler um pouco as Escrituras, é melhor ficar em casa. Não! Não faça isso. Ouça a palavra de Deus. Ouça o que Deus quer que você ouça. O que Ele tem para dizer para você. Leia as Escrituras. O sermão é muito duro, é muito pesado. Mas é aquilo que você precisa ouvir. É aquilo que nós precisamos ouvir, muitas vezes. E é aquilo que vai nos corrigir. Também vai nos confortar. Vai nos guiar, vai nos dar luz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, como diz o salmista. E nós precisamos então nos aproximar cada vez mais do Senhor, cada vez mais de Cristo e ouvir como que dos seus próprios lábios
a sua palavra. Pelas escrituras que nós lemos, ou pelos salmos que nós cantamos, ou pela pregação da palavra de Deus. Os discípulos se aproximaram para ouvir as escrituras. Então Cristo está anunciando. E Cristo não está hoje fisicamente no meio da sua igreja, como estava com esses discípulos. Mas a palavra de Deus diz ainda que Ele caminha no meio da igreja. Ele está no meio do seu povo, Ele está repreendendo, Ele está corrigindo, Ele está guiando. Então Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque é com você que Ele fala. Qual a sua atitude diante das palavras de Cristo? Que seja como a atitude de Samuel: fala, que o teu servo ouve. Fala, teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, a tua correção, ou aquilo que o Senhor deseja mostrar-me para a glória do teu nome, para o bem da minha alma. Então veja, o sermão da montanha é pregado então neste púlpito, neste monte. As pessoas estão ali, desejosas para ouvir Cristo. E Deus tenha misericórdia de nós, para que nós também estejamos desejosos por ouvir sempre a Cristo. Mas em segundo lugar ainda, nosso texto, mais importante, nós gostaríamos de comentar um pouco sobre o que é o Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7 é o sermão que Cristo pregou, que Cristo proferiu quando estava em seus dias na terra, por ocasião da sua encarnação e início do seu ministério, de acordo com o relato de Mateus, o evangelista Mateus. Porém, muitas pessoas têm lido esse sermão, o sermão completo, me refiro ao sermão completo, Mateus 5, 6 e 7, e pessoas têm tido diferentes opiniões sobre qual é o verdadeiro ensino deste sermão, sobre qual é o verdadeiro entendimento que nós devemos ter deste sermão. Então, no século XX, muitas pessoas, por influência de todo o secularismo, de todo o abandono do verdadeiro evangelho, no mundo de modo geral, com toda a esperança e confiança na própria humanidade, não em Deus, e pela visão ou defesa da pluralidade religiosa, as pessoas têm pego esse texto, nesse sermão, claro, não todo, aquilo que lhe convém, algumas partes, e têm ensinado o seguinte: tem ensinado que o ensino de Cristo é muito parecido, semelhante com o de Mahatma Gandhi, como o de Buda, e assim por diante, né? Pessoas, grandes líderes religiosos, como eles dizem. E Cristo foi um grande líder religioso, então tinha coisas muito boas para ensinar para os homens, e aqui ele ensina algumas coisas boas. E nós não deveríamos, segundo essas pessoas, apenas seguir o que está escrito aqui, e nós então não mais teríamos guerra no mundo, não teríamos mais conflitos, não teríamos mais pobreza, não teríamos mais miséria, se tão somente nós lêssemos o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, e encorajássemos as pessoas a praticá-lo. Não haveria mais problemas nenhum. Então essas pessoas pegam, por exemplo, o verso, eles gostam mais do verso 38, do capítulo 5, em diante, diz assim, verso 38, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Depois, ainda mais ele continua. A outra parte favorita dessas pessoas. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam, que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos.
Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então eles falam, está vendo? O Sermão do Monte ensina muito sobre amar ao próximo, sobre dar a outra face, sobre dar a túnica e também a capa. Em vez de andar uma milha, dar duas. Emprestar para todos aqueles que pedirem, e assim por diante. Então as pessoas pegam especialmente esse trecho e outros, como as bem-aventuranças também, para dizer, pronto, aqui está resolvido o problema, nós precisamos disso. Todo mundo amando uns aos outros, não importa qual Deus, não importa qual religião, vou pegar o melhor e o mais excelente que eu tenho do ensino de Cristo, um pouco do ensino lá de Gandhi, de Buda, assim por diante, juntar tudo e pronto, teremos paz neste mundo. Ou seja, para essas pessoas, segundo a montanha, é uma espécie de código de ética apenas, um código moral, e as pessoas devem então apenas obedecê-las e nós não teremos mais problemas. Século XX foi essa visão, essa ideia que as pessoas sempre tiveram nesse século sobre o sermão na montanha. As pessoas diziam eles, a humanidade é boa, basta um pequeno encorajamento e tudo vai dar certo. Depois de 2 guerras mundiais e um saldo absurdo de pessoas mortas, muitos secularistas têm ficado completamente decepcionados com a própria humanidade. Não é isso que a Bíblia ensina. O Sermão do Monte não é isso, não é um código moral, um código de ética. Possui ética? Sim. Possui moral? Claro que possui. Mas não é isso. Não é um conjunto de princípios, regras que as pessoas devem seguir para resolverem seus problemas na sociedade. O Sermão da Montanha não é isso. Jamais foi. Esse trecho que nós lemos, se Deus permitir, nós vamos expor depois. Mas não se trata disso o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, é algo muito além de uma simples moral ou ética. Vai muito além disso. O Sermão da Montanha, ele é, por exemplo, em certo aspecto, uma exposição da lei dos 10 mandamentos, por exemplo, no Antigo Testamento. Não podemos afirmar, não creio que pode ser afirmado que ele é a segunda edição dos 10 mandamentos, não, porque ele não fala só disso, fala de muitos outros assuntos, mas em certos trechos Cristo expõe alguns trechos. Sim, por exemplo, o verso 21, no verso 22, verso 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo no inferno. Então Cristo diz, vocês ouviram, não matarás, sexto mandamento. E Cristo vai expor, na verdade, qual é a essência desse mandamento. Eu, porém, vos digo, não é somente matar fisicamente a pessoa. Eu vos digo qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão, ódio ao seu irmão, será réu já de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Cristo está dizendo, olha, o fato de você odiar seu irmão diante de Deus, no dia do juízo, você vai ser tratado como um assassino. Você quebrou o sexto mandamento. O que Cristo está fazendo? Cristo está expondo a lei na sua verdadeira essência. Então, aquilo que os fariseus talvez pensavam, os mestres da época, que era algo somente externo, nunca matei ninguém, tudo bem. Ele está dizendo, não é isso. O que leva uma pessoa a matar alguém se não o ódio? O assassinato premeditado é o ódio primeiro. Então, ele já está lá. Já está no seu coração, o homicídio. Se você não matou ainda, foi porque Deus não permitiu, mas ele já está lá dentro. E você é culpado dele, diz Cristo. Você quebrou, você é réu do fogo do inferno, diz Cristo. Então esse é o sermão de Cristo, essa é a pregação de Cristo. Essas pessoas que falam que o Sermão do Monte é um código de ética, não param a pensar nesse ponto. É somente aquilo que lhes convém, claro. Mas você tem que pegar o Sermão do Monte como um todo. Então Cristo que expõe, nesse sentido, a lei. E você não consegue nem sequer entender os 10 mandamentos sem isso aqui. Sem a exposição de Cristo.
Se nós fôssemos estudar só os 10 mandamentos, e se estivéssemos só lá Êxodo capítulo 20 para estudarmos, realmente poderíamos talvez não chegar a esse entendimento. Mas é para isso que Cristo veio, para revelar e mostrar a vontade de Deus. E você então lê as Escrituras como um todo, para compreendê-las como um todo, não apenas partes isoladas. Um outro exemplo está em Mateus 5:27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. 7º mandamento: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então veja o ensinamento de Cristo. Algumas pessoas dizem: mas Cristo, ele é manso, humilde. É verdade. Não teve trovões aqui no monte. É verdade. Mas o seu mandamento, a sua doutrina é muito mais profunda. Ela esquadrinha você, a sua alma lá dentro, coisa que Moisés não podia ter feito, porque Cristo não apenas é homem, mas também é Deus. Então ele vai na essência da lei e ele expõe então a lei como na verdade ela deve ser. É isso que ele faz no Sermão da Montanha. Uma das coisas que ele faz. Mas podemos afirmar, de modo geral, que o Sermão do Monte é um sermão onde Cristo apresenta doutrinas e princípios para a vida cristã que o próprio Deus, o próprio Cristo, exige do seu povo. É isso que nós encontramos. Assim como encontramos isso na lei de Deus, no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, especialmente, no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, Cristo vai falar sobre coisas práticas, inclusive, princípios para a vida cristã. Leia o Sermão do Monte. Estude ele, medite nele. E nele você vai encontrar a vontade de Deus para a sua vida no dia a dia. Vai falar sobre como você deve agir em tantas e tantas circunstâncias. Como você deve se portar, como você deve encarar a lei, como você deve encarar o casamento, seu esposo, seu marido. Ele vai falar para você como você deve amar o seu próximo. Ele vai falar para você como você deve orar neste Sermão do Monte. Como você deve jejuar. Ele vai falar para você como você deve enxergar as coisas materiais deste mundo. Está no Sermão do Monte. Como você deve enxergar a providência de Deus na sua vida. Está no Sermão do Monte. Então ele é um sermão completo sobre como o cristão deve enxergar e viver neste mundo. Ele vai ensinar a você tomar cuidado com falsos juízos, com hipocrisia, como você deve perseverar na oração, ou como você deve ter cuidado com falsas doutrinas, com falsos profetas. Tudo isso está no Sermão do Monte. Então é uma série de doutrinas, princípios que Cristo está mostrando, que Cristo está expondo para os seus discípulos, para o seu povo, para a sua igreja, em todas as épocas. Existe um grupo de pessoas dispensacionalistas, ou ultra-dispensacionalistas, nem sei mais o nome, né? Tantos, né? Que dizem que o Sermão da Montanha não são para os cristãos. Não é um sermão, não são princípios para os cristãos em todas as épocas. Não são. Por que não? Porque ele diz, olha, aqui Cristo está falando com a multidão e com seus discípulos. São judeus essas pessoas aqui. Ele cita algumas coisas da lei de Moisés aqui. Então é só para essas pessoas que ouviram aqui só. Não é para a igreja. Não é para o povo de Deus em todas as épocas. Isso é um absurdo. Leia então as epístolas de Paulo. Se Paulo não está derivando muitas doutrinas daqui, no sermão de Cristo. Tiago, João, Pedro, todos eles. E basta ler a história da igreja, estudar a história da igreja, e você vai ver que esse é o caso. Que o sermão de Cristo são para todos nós. Os princípios aqui são para todos nós. Este sermão é para a igreja em todos os tempos, em todas as épocas. Leia, medite nele, estude este sermão para você entender o que Cristo, o que Deus exige da sua vida cristã. Mas o mais importante ainda que podemos dizer
Aqui o Sermão do Monte nos ensina algumas coisas extremamente importantes para a vida cristã. Resumindo agora de um modo geral, ensina coisas extremamente importantes com relação ao Evangelho. Se você pegar o Sermão do Monte e começar a ler, a partir do primeiro ensinamento de Cristo, verso 3. Bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se Deus permitir, nós vamos explicar o que significa isso. O que significa isso? Bem-aventurados, os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito para que eu seja bem-aventurado? Quando você entender o que é ser pobre de espírito, você vai descobrir que é impossível, na verdade, você ser pobre de espírito. É impossível. E, na verdade, é apenas o primeiro degrau de todas as bem-aventuranças. É só o primeiro. E o primeiro é completamente impossível. Você viver e praticar e ser isso aqui. É impossível. Mas, à medida que você vai prosseguindo nessas bem-aventuranças, você vai ficar completamente destruído, moído. Porque ele vai dizer que assim deve ser o verdadeiro homem ou mulher feliz, bem-aventurado. Aqueles que agem assim, que são assim. Pobres de espírito, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, que são perseguidos e assim por diante. São essas pessoas. Você vai olhar para a sua vida e você fala, eu não sou então bem-aventurado. E é isso mesmo que Cristo está mostrando. É isso mesmo. Mas não é somente as bem-aventuranças. Você vai ler depois o restante de todo o Sermão do Monte, você vai ter sempre essa mesma conclusão. Acabamos de falar, por exemplo, do ódio ao irmão, da questão do adultério. Qual o homem que já viveu na face da terra sem conseguir, conseguindo cumprir isso aqui? E não pecar no seu coração? Não existe tal homem, não existe. E você vai lendo, à medida que você vai lendo, você vai descobrir muitas coisas. Você vai ver, por exemplo, o trecho que acabamos de ler, de dar a outra face. Será que você faria isso mesmo? De dar a outra capa. Ou amar os seus inimigos, aquela pessoa que te odeia, e blasfema contra você, xinga você, te odeia, você demonstrar amor para essa pessoa, você consegue fazer isso, você vai conseguir fazer. Até o amar o irmão em Cristo já é difícil. E o inimigo? E o inimigo? E à medida que você vai prosseguindo, você vai chegar no capítulo 6, nós vemos Cristo falando acerca da oração, acerca da esmola, do jejum e da oração. E ele vai falar como você deve orar. Aí se você destrinchar a oração do nosso Senhor, você vai pensar, peraí, é assim que eu devo orar então? Não é tão simples assim como nós imaginamos. Não é tão simples. Não é só repeti-lo. Repeti-lo é fácil. Muitos gostam de fazer, muitos católicos, romanos gostam de fazer, muitos protestantes também fazem. Apenas recitar. Mas não é apenas recitar. Por isso está falando apenas disso. É muito além, na verdade. Depois ele vai falar dos tesouros no céu. Vai falar para você não andar inquieto, ansioso por coisa alguma. Fala, mas a todo momento eu ando assim. Então, a partir do momento que você começa a ler o Sermão do Monte, depois se você ler ele de novo, lê de novo, de novo, de novo, você vai chegar à seguinte conclusão. Como eu sou miserável diante de Deus. Se os 10 mandamentos levam você a isso, muito mais o Sermão do Monte. Se os 10 mandamentos mostram quão pecaminoso você é diante de Deus, e ele só consegue mostrar isso por causa da luz do Novo Testamento, a luz do Sermão da Montanha mesmo, por exemplo, quando você lê então puramente o Sermão da Montanha, você já vai chegar a essa conclusão. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a sua conclusão. E quando Cristo vai mostrar essas doutrinas, esses princípios, você vai chegar à seguinte conclusão. Diante de Deus, eu estou perdido. É assim que Cristo viveu. Esse é o padrão dele, que vai me julgar no dia do juízo. O padrão dele não são apenas os 10 mandamentos. Esse não é só o juízo de Deus. O juízo de Deus, além de mostrar os 10 mandamentos que você nunca cumpriu, é mostrar para você, diante de você, alguém que cumpriu eles e foi além, que é Cristo. E isso você vê no Sermão da Montanha. Então Cristo será testemunha, sim, no dia do juízo, pela sua vida. Olha o que ele fez, olha como ele viveu. Então o que você vai descobrir quando você estuda
o Sermão da Montanha. Você vai descobrir, e esse é o objetivo, a sua grande necessidade de ser justificado diante de Deus. Você precisa ser justificado diante de Deus. Você precisa ser justificado. Você é um pecador diante da lei de Moisés, mas você é muito mais pecador diante da vida de Cristo, diante das palavras de Cristo. E você precisa, diante de Deus, ser justificado. O Sermão da Montanha mostra para você a sua necessidade de ser perdoado diante de Deus. Não apenas perdoado, esse é apenas um lado da justificação, mas também ser justificado positivamente, ser colocado na sua conta a justiça perfeita de Cristo. O Sermão da Montanha leva você para a cruz, você contemplar a justificação pela fé somente. Você acha que os 10 mandamentos são difíceis? Você não viu nada ainda. Estude o Sermão do Monte. E Cristo vai estar aplicando ele aqui e acolá, como você deve agir em certas situações. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz assim: olha, eu preferiria fazer tijolos sem palha. Acho que eu conseguiria fazer isso, como o Faraó mandou fazer, do que viver o Sermão do Monte. É impossível. É impossível. Viver o Sermão do Monte e praticá-lo é impossível. Por isso as pessoas não entendem nada, que dizem que o Sermão do Monte é um bom exemplo, um bom ensinamento para as pessoas, mas eles não entendem que é impossível você praticá-lo completamente, perfeitamente. Não tem como, é impossível. Então ele mostra a sua necessidade de ser justificado. Mas também mostra uma outra coisa. O Sermão da Montanha, quando você estuda, ele mostra a sua necessidade de santificação. Sim, você foi justificado pelas obras de Cristo. Não é pela lei de Moisés e nem é pelas doutrinas do Sermão do Monte que você é justificado. É por Cristo, pela vida de Cristo. Cristo morreu por você e viveu por você. A justiça dele é imputada na sua conta e agora você é justificado. Porém, não podemos confundir as duas coisas, santificação com justificação. Você é chamado para a obediência agora, obedecer a Deus, obedecer a Cristo. Você é chamado para isso. E no Sermão na Montanha você encontra então aquilo que você precisa para também. Você encontra isso em todas as Escrituras, mas no Sermão da Montanha especialmente você encontra aquilo que o Senhor deseja que você faça agora, que você foi justificado, você foi perdoado. Você vai continuar no pecado para que a graça abunde? Paulo diz, de modo nenhum. Então no Sermão do Monte você tem os princípios, eles permanecem ainda. Eles não podem te justificar, não podem te condenar, mas permanecem para que você obedeça a Deus e mostre frutos da verdadeira justificação na sua vida. Então você não pode falar, bem, já que ele não me justifica nem me condena, então não preciso mais desse trecho das Escrituras. Se você disser isso, significa que você nunca foi justificado. Você não ama a Deus, você não conhece a Cristo e não tem interesse verdadeiramente em Cristo, mas apenas em ser salvo. Apenas o interesse em se livrar da condenação do inferno, mas não interesse em conhecer e amar a Deus. E Cristo diz, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então o Sermão da Montanha vai mostrar para você quão raso você tem sido na sua vida cristã, quão superficial tem sido a sua vida no dia a dia, como você trata com seu marido, com seus filhos, com sua esposa. Você tem sido superficial demais, raso demais. A nossa geração é assim, uma geração perversa, como acabamos de ler. O Sermão da Montanha ele mostra isso. Então, longe dele ficar mostrando aqui coisas que vai resolver os problemas do mundo, como as pessoas dizem, não. O Sermão da Montanha vai mostrar o problema com você, aquilo que você tem aí. E você precisa resolver, você precisa viver para agradar a Deus, agradar a Cristo, para glorificar a Deus e ser verdadeiramente bem-aventurado. Então, ele vai mostrar para você com superficial. Você pode ser a fé, o grau de fé varia de pessoa para pessoa, de cristão para cristão. Uns têm a fé maior, outros
fé menor. O sermão da montanha vai mostrar para você quão rasa é a sua fé, quão superficial você é. Toda vez que você achar que você está lutando contra o orgulho, contra este pecado do orgulho, volte para o Sermão do Monte e dê uma lida nele. Você achar que estiver muito cheio de si mesmo, leia o Sermão do Monte. Você vai ver como esse ego vai explodir rapidamente. Muito rapidamente. Aqui você vai encontrar princípios extremamente profundos, extremamente difíceis. E ele vai te humilhar diante de Deus. É essa a ideia. Sermão do Monte. Cristo já começa humilhando a todos aqueles que vão ler esse sermão. No verso 3. Bem-aventurados pobres de espírito. E o propósito é exatamente esse. Então a sua santificação nunca vai terminar neste mundo. Toda vez que você achar que estiver santo demais, leia o Sermão do Monte, medite sobre ele. Você vai ver que você ainda está arranhando a superfície da vida cristã. Então o Sermão do Monte ajuda a manter esse equilíbrio da vida cristã. Você deve sempre olhar para a sua indignidade, mas também para a justificação que você tem em Cristo Jesus. A necessidade que você tem dela, você é justificado, você foi perdoado, mas por outro lado você não pode tirar o olho da sua indignidade, para que você ame mais a Cristo pelo outro lado. E em terceiro lugar, o Sermão da Montanha mostra uma outra coisa, uma outra necessidade. Mostra a necessidade do novo nascimento. Do novo nascimento, da regeneração. Mostra a necessidade do novo nascimento. Essas pessoas que dizem que a igreja cristã deveria se ocupar mais com ensinar ética e moral para as pessoas, erram exatamente nesse ponto. Como que você vai exigir de uma pessoa não nascida de novo que ela observe qualquer princípio do Sermão da Montanha? Ela não nasceu de novo. É um erro grave. A pessoa nunca vai conseguir. Talvez externamente possa haver alguma melhora, possa ser uma pessoa mais honesta e assim por diante, mas verdadeiramente, internamente, não houve transformação. É impossível observar qualquer princípio do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. E se você consegue ou conseguiu alguma vez na sua vida cumprir algum destes princípios, é porque você nasceu de novo. Ou seja, veja bem, é impossível cumpri-lo, porém, pela ação sobrenatural de Deus, se torna possível. Não completamente, perfeitamente, sem pecado, como Cristo viu nesse mundo. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas, em alguma medida, quando você vai progredindo na santificação, e você vai fazer isso, não tem como escapar disso. Efésios 1, fomos eleitos para a santidade, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E se você não for, se você não quiser, Deus vai dar um jeito para você ser. Ainda que ele te quebre, triture você, 1000 pedaços, não importa, você vai ser santo, porque essa é a vontade dele. Não tem como fugir, não tem como escapar. É isso que ele vai fazer com você. E é o melhor, na verdade. É o melhor. Mas para fazer isso, Deus faz algo sobrenatural na sua vida. Então, abra comigo lá, o texto que nós já lemos inúmeras vezes, Ezequiel 36. E aqui nós podemos afirmar que nós temos dois sentimentos diante dessa doutrina. Uma total inabilidade para cumprir o Sermão da Montanha, ou seja, isso então acaba conosco. Porém, veja a graça de Deus. Ezequiel 36. Veja a graça de Deus aqui. Verso 25. A promessa do Evangelho.
Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. E de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Agora veja bem. E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias. E chamarei ao trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. A promessa de Deus: eu vou tirar um coração de pedra que está dentro de vocês, vou colocar um coração de carne, e eu farei com que vocês observem os meus estatutos, os meus juízos, e os observeis, a tal ponto que você terá nojo de você mesmo. Veja a graça de Deus. Diante da impossibilidade total, Deus dá uma promessa. E a promessa é a regeneração, o novo nascimento. O Sermão da Montanha vai mostrar para você isso. Você precisa do novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. Não adianta você querer olhar para esse sermão, que coisa linda, maravilhosa, como as pessoas pensam, né? Vou tentar viver, vou tentar colocar em prática. É impossível. É impossível senão pela graça de Deus. É impossível senão por Cristo. Somente por Cristo. E em Cristo Jesus, pelo poder de Deus, do Espírito de Deus, pelo novo nascimento, você vai, sim, conseguir ser pobre de espírito. E assim por diante. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Essa é a exigência de Deus. Essa é a exigência de Cristo. Mostra, por um lado, que nós não somos perfeitos e precisamos de um perfeito mediador, que é Cristo. E devemos caminhar olhando para Ele, buscando a sua semelhança. Mas fazê-lo é impossível, senão pelo novo nascimento. O Sermão da Montanha vai mostrar isso para você. Que você precisa nascer de novo. E se você luta contra o pecado, luta contra o mal na sua vida, no seu ser, você olha para si mesmo e vê pecado em você, e por isso te deixa frustrado, te deixa desanimado, cansado, simplesmente o que está acontecendo em Ezequiel 36. E tereis nojo de vós mesmos. Por que você tem nojo de você mesmo? Por que você está insatisfeito com os seus pecados? Porque Deus fez algo na sua vida. Porque Deus realizou alguma coisa aí na sua vida. Senão você estaria se deliciando no pecado. Não teria nojo do pecado. Não teria raiva do pecado. Não teria ódio do pecado. Então qualquer indício de raiva, ódio, nojo acerca do seu próprio pecado é um indício da graça de Deus. Que, ainda que seja pequena, ainda que seja fumegando apenas, Cristo não apagará. Mas Ele vai fazer com que essa chama cresça e cresça. E assim é a vida do homem e da mulher, dos piedosos, dos verdadeiros crentes. Eles vão crescendo rumo à santificação até entrarem na glória. Mas a este mundo fica confinado a sua santificação e a sua luta. E nós temos então que ter esse equilíbrio na vida cristã, de olharmos para Cristo em todas as coisas, olharmos para Ele, vemos a nossa indignidade
E ao mesmo tempo que olhamos para Ele, vemos nele a sua perfeita justiça em nós e a sua obra em nossas vidas. Aquele que começou a boa obra vai terminar até o dia de Cristo. Então nós vemos que nós necessitamos de Cristo. Necessitamos do Evangelho de Cristo. E a nossa esperança é que, para diante desse Sermão do Monte, a nossa esperança é que Cristo, Ele na cruz conquistou para nós a nossa justificação, mas também a nossa santificação, também a nossa regeneração, toda sorte de bênçãos espirituais. Então, se você achar que é impossível fazer qualquer coisa para agradar a Deus na sua vida, entenda isso como uma grande mentira do diabo. Porque a Bíblia diz, Ele nos fez agradáveis em Cristo. Você é agradável a Deus em Cristo Jesus. Veja comigo João capítulo 1. Vamos ler 2 textos. João 1, mas abra João 1, mas veja comigo outro texto primeiro, depois nós vemos João 1. Veja Hebreus capítulo 3. O imenso privilégio que você tem de ter o Evangelho em Cristo Jesus. Como Cristo, nosso sumo sacerdote, o nosso rei, profeta, infinitamente superior a Moisés. É isso que diz Hebreus 3, veja, verso 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus, e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como um servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança, até o fim. Então veja, você não está aqui debaixo do ministério de Moisés, mas o de Cristo, não é do de Moisés. Então Cristo como Filho, na sua própria casa, a qual somos nós, a igreja, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então veja, o sermão da montanha de Cristo é superior a Moisés, todas as coisas. Agora vai em Evangelho, João capítulo 1. Nós vemos aqui o contraste também de Cristo e Moisés. Para nós terminarmos. Verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então veja que maravilhoso. Você não está diante daquele monte tremendo, assustador. O ministério de Moisés, uma lei ali, que sem a revelação do Novo Testamento poderia apenas te condenar diante de Deus. Mas agora você está diante de Cristo. E ainda que o ministério de Cristo seja muito mais espiritual que o de Moisés, muito mais profundo que o de Moisés, veja, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Sim, Cristo estabelece princípios, leis, sermão do monte, mas a graça também sobre a sua vida, a justificação, a santificação, a regeneração, o favor de Deus, receber o favor de Deus, isso é ser bem-aventurado, vem por meio de Cristo. Veja que privilégio. Você não está diante de Moisés, você está diante de Cristo. Ele não apagará a torcida que fumega, o pavio que fumega, nem esmagará a cana quebrada. Não fará isso. Mas a sua graça irá sustentar o seu povo. Ainda que as pessoas, irmãos em Cristo até, parentes, sei lá quem for, possam
desistir de você, Cristo nunca fará isso. Nunca. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça dele é que te sustenta. Do começo até o fim, é graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. À medida que você estudar o Sermão do Monte, você não pode esquecer disso. Se você esquecer disso, você está perdido. Estamos perdidos. Porque o padrão que ele estabelece é tão alto. Mas João deixa claro, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Você deve ter um olho na lei, que revela o seu pecado, e o outro em Cristo Jesus. Esse equilíbrio na vida cristã. Senão você está perdido. Você olhar só para o seu pecado, você está perdido. Mas você tiver a pretensão de que você deve olhar só para Cristo e esquecer o seu pecado, ou seja, tratar o pecado como se fosse algo normal, também você está perdido. Você deve olhar para Cristo. Como dizia Jonathan Edwards, Senhor, estampa a eternidade diante dos meus olhos. Resolvi viver todos os dias da minha vida com um olho no céu e outro no inferno. É isso mesmo. Então o Sermão da Montanha nos mostra isso. É isso que ele vai nos ensinar. A grandiosidade de Cristo e a sua graça, que não estava em Moisés, nenhum dos profetas, mas estava em Cristo Jesus. E você não está hoje sob o ministério de Moisés, de Arão, de Abraão, de Davi, de Salomão, Isaías, e nenhum destes. Nenhum deles pode te salvar, nenhum pode te justificar. Mas você está diante de um que é santo e perfeito, que derrama a sua graça sobre a sua vida. E é somente nele e por ele que você será recebido na glória pela graça de Deus. Amém. Se os irmãos colocarem em pé, se coloquem de pé para que nós oremos ao Senhor.